para Rio Grande, tchau, né? Porque meu desejo era estar aí presencialmente com vocês, né? Como diz a gente, olhar para as reações dos alunos faz parte do nosso processo de docente, né? De poder sentir se vocês estão entendendo ou não. Então, isso é fundamental. Mas, bom, vamos trabalhar com o que é possível, com segurança, que é esse modelo virtual, né? Então, falar que é muito prazeroso para mim retornar à FURG, assim, é um prazer imenso. Ainda hoje, já faz 3 anos que eu fiz a mudança de universidade, né? Mas ainda, assim, tenho muito forte as lembranças e a Constituição e a importância que a FURG tem na minha trajetória, assim. Falar que vocês estão numa universidade maravilhosa, a universidade é ótima, o curso de Educação Física tem um coletivo de docente, assim, com uma qualidade, assim, incalculável, assim. Vocês têm docentes que são reconhecidos no Brasil inteiro, e são, além disso, são pessoas muito sensíveis, né? E a Ângela é uma delas, assim. Então, falar que vocês vão fazer um belíssimo curso. Eu sei que vocês estão no 2º semestre, né? Então, tem aí 3 anos e meio para seguir com um coletivo de docentes maravilhosos, assim. A Manuela, assim, queria ir para a URGS, né? O meu desejo de vir para cá, um pouco para, assim, acho que todo mundo fica nessa curiosidade, é um pouco porque eu me formei aqui na URGS, fiz meu mestrado, doutorado aqui, né? E eu me constituí aqui num grupo de pesquisa. E quando eu fui para a FURG, vocês devem notar que os professores são muito poucos, e a gente tem, enquanto professor da FURG, tu acaba não tendo um diálogo com muitos colegas, porque cada um tem que enfrentar um tema, né? Cada um tem que fazer um grupo aí para poder vocês terem todos os temas disponíveis. E eu senti falta dessa parceria mais perto, assim, de discussão, né? Então, aqui eu já tinha construído ao longo da minha trajetória de estudante, de mestranda, de doutorando, essas parcerias, né? Então, meu desejo de retornar para cá foi nesse sentido de retomar esse grupo de pesquisa que me formou, né? Então, mas com certeza ficou um vazio aqui. Não é assim, né, tão fácil fazer essas transformações na vida, né? Claro, e ainda mais a praia do Cassino me falta aqui, eu falei que falta um mar aqui, me falta, assim, muito esse mar do Cassino aqui. Mas, né, são escolhas que a gente vai fazendo, e que bom que a Ângela pode me proporcionar esse momento de estar junto de novo na FURG, porque hoje vocês são a FURG, né, e ver essa telinha aqui cheia para mim tá bem legal. Então, vou começar, assim, o que eu quero combinar com vocês, assim, né? Então, é um tema que eu adoro, é um tema o conceito de cultura é o conceito que me sustenta academicamente, assim. Então, é um tema que além de gostar, é onde eu me especializei, assim, para as discussões que eu faço, né? Ele é base para as discussões que eu faço, né? E então eu preparei uma aula que eu, assim, gostaria que vocês participassem, assim, qualquer dúvida que vocês tiver, pode falar, assim, precisa, professor, não precisa, assim, posso falar, não, professor é o Matheus, professora é a Manuela, não sei o quê, né? Só me falem os nomes, porque como eu não conheço vocês, né, e eu, assim, para poder responder, mas podem, assim, me interromper a qualquer momento, tá? Vamos combinar isso, né? E estou aqui para conversar com vocês, né? E de maneira alguma vai ser uma conversa. Eu não quero que seja um monólogo. Vocês podem ir conversando. A Ângela me falou que vocês estão lendo o livro do Daolio, né? Do Josimar Daolio. Eu vou quando eu começo a pensar em cultura, eu prefiro usar pesquisadores que são da área que cunharam, ou seja, inventaram esse termo. E a área que inventou esse termo, né, academicamente, vamos falar assim, foi a antropologia. Eu sei que vocês têm antropologia no 1º semestre. Confirma? Tiveram? Tá. Não sei o que vocês tiveram lá, mas, bom, é essa área que inventa o conceito de cultura, né? Então, eu prefiro, quando eu vou falar desse conceito inicialmente, trabalhar com textos de antropólogos. Então, eu trabalhei com 2 livros, basicamente. Depois, no final, eu mostro a fotinho deles. Se vocês quiserem, eu acho que tem até online em PDF na internet, assim, bem buscado, a gente consegue aquelas coisas, né? Que são livros, assim, um mais básico, um pouquinho mais complicado, né? E eu vou me basear neles. Eu conheço o livro do Daolio, então vocês também podem dialogar comigo sobre o livro do Daolio, mas como eu sei que vocês vão ler ele ao longo do semestre, eu preferi trazer outros autores até para vocês conhecerem, né? E poder contribuir com a formação de vocês. Feito? Combinado assim?
eu vou compartilhar aqui minha apresentação e vocês ficam à vontade para conversar comigo. Ângela, tu só me controla o tempo. Quanto tempo eu tenho? Ah, vamos ver se vai dar certo. Ah, que legal, porque daí eu fico vendo, vocês ficam me vendo, e vocês ficam vendo a apresentação, certo? Então tá, Ângela, isso daí me pergunta se tem pergunta no chat, porque daí aqui eu não consigo ver pelo celular, tá bom? Tá, mas me avisa do tempo, porque eu falo demais. Então vamos lá. Então, pessoal, eu chamei essa apresentação, né, esse nosso diálogo aí, de noções e aproximações e contribuições para a educação física, né? Ou seja, cultura. Primeiro a gente descobriu o que é noções e depois a gente vê algumas aproximações e contribuições para a educação física. Entendo, já vou aqui, né, fazer aqui o meu papel. Eu fiquei muito mais nas noções, porque eu acho que essas aproximações e contribuições a disciplina vai ofertar para vocês mais ao longo do andar, né? Então, como a Ângela me falou, eu sou a Raquel, né, tive essa trajetória de formação lá na URGS e uma trajetória de início de docência aí na FURG, né? Aí na FURG eu trabalhava com lutas, né? O meu concurso aí foi lutas, né? Eu era e aqui é com lazer, que foi sempre onde eu estudei muito lazer, e a minha prática corporal assim, sempre foi envolvida com as lutas, então por isso também me autorizei a fazer o concurso de lutas aí. Mas tanto com lutas como lazer, o que me embasa é a noção de cultura, e eu acho que isso é o essencial para a gente pensar. Então, para que serve de estudar cultura? Eu acho que essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer. Por que um currículo de educação física bota um pilar a noção de cultura? Por quê? Porque ela trabalha com um dilema que a gente tem enquanto seres humanos, que é: nós somos todos iguais biologicamente, nós temos uma unidade biológica. Isso que nos faz nos chamarmos de seres humanos, né? Isso que nos coloca nesse grupo chamado de seres humanos. Por isso que a aula de anatomia, eu digo, faz sentido numa aula de anatomia a gente trabalhar com esqueletos, com cadáveres, porque essa unidade biológica está ali, todos têm os órgãos, todos têm aquele sistema circulatório, todos têm aqueles músculos, né? Ou seja, há uma unidade biológica. Mas qual, então, professor, é o dilema que existe e que a noção de cultura vai tentar resolver? É que, bom, apesar de uma unidade biológica, a gente tem uma diversidade cultural. Apesar de a gente ter o mesmo estômago, a gente não come as mesmas coisas. A gente não... apesar de a gente, por exemplo, ter um sistema motor, né? O que é um sistema motor? Um sistema, por exemplo, de locomoção, as pernas, todos esses músculos e tal. A gente não caminha do mesmo jeito, a gente não dança do mesmo jeito, a gente não joga do mesmo jeito. Então, o dilema é: a gente tem uma unidade biológica, mas na maneira de viver não é igual. Ué, por que na maneira de viver a gente não é igual? Né? E daí a noção de cultura nos ajuda a pensar isso. Então, um pouco do que o Laraia, que é um dos autores que eu estou utilizando aqui, que é um dos livros, vai trazer, é essa citação, desculpa a citação longa, mas eu acho que ela nos explica muito. Ela fala assim: se oferecêssemos aos homens a escolha, e eu odeio quando ele usa homens, tá? Eu utilizaria pessoas, mas tudo bem, esse é meu lado feminista, estou entendendo que o texto é lá de 2013, tá bom. Mas se oferecêssemos aos homens a escolha de todos os costumes do mundo, todos os costumes, pensem em costumes, todas, aqueles que lhes parecessem melhor, eles examinariam a totalidade e acabariam preferindo os seus próprios costumes. Tão convencidos estão de que estes são os melhores do que todos os outros. Vamos pensar, por exemplo, aqui nas danças, nas danças. Não sou da área de dança, mas, por exemplo, agora tem muito aquela dança da China, o K-pop, né? Não sei se vocês já algum momento tiveram lá, né?
o K-pop é uma dança muito diferente, por exemplo, aqui do Brasil, vamos pegar uma dança mais conhecida, o samba, né, um mais popular aí nacionalmente, né, bom, se a gente olhar as danças, a gente vai falar assim, ai, que dança esquisita esse K-pop. Aí a gente olha alguém sambando, porque fez parte da nossa cultura, porque mesmo a gente não gostando de samba, minimamente o samba vai constituindo a gente olhando e tal. A gente vai falar, ah, não, isso aqui é samba. E o K-pop, que dança esquisita. Né? Essa coisa de que a nossa cultura, a nossa forma de viver, ela faz muito mais sentido. Então, essa frase do Laray, ela nos coloca um pouco isso, de que sempre a gente vai olhar que o jeito que a gente aprendeu a viver, ele vai ser o mais coerente, vamos falar assim. Bom, depois disso, o Laray vai falar assim, na verdade, cada qual, né, considera bárbaro o que não pratica em sua terra. O que estamos falando isso? Vamos pensar agora alimentação. Você sabe que tem países que comem carne de cachorro, por exemplo, né? E que a vaca é um animal sagrado e não se come. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente cultiva a vaca, come vaca todo domingo, quem é felizardo aí de fazer um churrasco, né? E não vai comer o cachorrinho, né? Imagina, vou comer meu cachorrinho que dorme comigo, que eu levo passear, que eu encho de brinquedo, né? Então, assim, a gente chega a considerar bárbaro. A gente olha a pessoa comendo cachorro e fala assim, não, isso, os caras são cruéis comer cachorro. Ah, tá, e nós comer vaca não é cruel, né? Daí a China, a Índia olha pra gente e fala assim, mas aquele povo brasileiro, aqueles gaúchos comendo vaca, aquilo é um absurdo, a vaca é sagrada, né? Então, essa ideia da cultura, ela vai nos mostrando que a gente não vive de um jeito que é único de viver. A gente vive de diversas maneiras. E essa diversidade é algo muito importante da gente tentar não julgar. E esse eu acho que é a principal contribuição da noção de cultura que a antropologia faz para a gente. É a gente olhar essas diferenças culturais, essas diferenças de modos de viver, de uma maneira relativa. A gente tem que relativizar. Né? Então, o que o Laray, o que esses autores que eu vou usando vai nos trazer? Vai dizer que, bom, uma das coisas que a gente tem que desconstruir inicialmente para pensar o conceito de cultura é que essa diversidade de comportamentos, lembra, a gente está sempre partindo daquele dilema. A gente tem um corpo biológico que a gente pode chamar quase de único, quase de consenso, de assim, homogêneo, né? Todos nós compartilhamos de corpos muito parecidos, biologicamente. Então, o nosso dilema é entender a diversidade. Como que nós, com um aparato biológico igual, consegue ser tão diversos? Como que essa humanidade consegue criar coisas tão diferentes? E daí o Laray vai chamar a atenção para 2 pontos que a gente não pode cair no erro, que é falar assim, mas o corpo biológico de quem tem, por exemplo, uma cor branca, uma cor preta, uma cor amarela, uma cor vermelha, é diferente, professor. Não, de fato, há pequenas diferenças. Né? Nossos corpos são o grande estudo do genoma do DNA vai nos mostrar que há pequenas diferenças. E que essas diferenças são tão pequenas que todo o projeto Genoma, que era um projeto científico assim, que ia resolver as nossas doenças do mundo, não conseguia resolver. Né? Ele de fato, ele acontece, a gente conhece todo o nosso corpo de maneira bem minuciosa, e a gente não consegue achar explicação para algumas questões, porque o nosso corpo é muito parecido. Então, o que a gente chama de determinismo biológico, ele não resolve, ou seja, mas é por causa do biológico, é por causa do biológico, ele não resolve a nossa diversidade de modos de agir. E a gente também, às vezes, entra numa falsa armadilha de pensar que é o espaço geográfico que a gente habita. Por exemplo, quem de vocês já não ouviu alguma piada bem de mau gosto falando que os baianos são preguiçosos porque lá é muito quente, aqui no sul as pessoas trabalham muito porque aqui é frio. Não, pessoal, essa é uma barbaridade que falam, né? É uma piada muito de mau gosto e muito mal construída. O calor não deixa ninguém preguiçoso e ninguém trabalha mais ou menos porque é quente ou frio. Né? Então, essa é uma fala que não ajuda a compreender as pessoas. Essa é uma fala preconceituosa, essa é uma fala xenófoba. Bom, e agora vocês devem estar acompanhando, né, o nosso
pessoa que ocupa a presidência desse país, né, está cometendo xenofobia o tempo inteiro, né? No momento que ele fala a vacina da China não vai funcionar, vai transformar as pessoas em jacaré. Isso é um determinismo geográfico, é culpar aquele espaço que aquelas pessoas vivem para que elas não teriam habilidade de fazer uma vacina eficiente e tal. Então, esses são os dois erros que a gente não pode cair para pensar cultura, né? A questão do determinismo biológico e a questão do determinismo geográfico. Tudo certo até aqui? Ótima reflexão. Então tá. Professora, eu tenho uma dúvida. Jade? Fala, Jade. Tipo, tu falou que a gente não pode usar a geografia para definir cultura, mas tu falou de forma pejorativa, né? Tipo, Uhum. se não for de forma pejorativa, tu tá me dizendo que a geografia não define certas atitudes, tipo, países mais frios, de repente as pessoas transam menos, sabe? Não Uhum. sei. Algumas Uhum. coisas eu associo na minha cabeça até faz sentido, sabe? Sim, Jade, de fato, vamos falar assim, algumas diferenças geográficas nos vão fazer nos agir diferente, mas isso não significa que determina o nosso modo de agir, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu morei no doutorado, eu tive a oportunidade de estudar 1 ano em Paris. Em Paris, assim, a gente passou 3 meses com abaixo de zero, a temperatura abaixo de zero. Vou falar para vocês, era uma cidade vazia, assim, as pessoas se recolhem muito cedo, os parques fecham 4 da tarde, porque daí escurece 4 da tarde, ou seja, há uma mudança de comportamento, mas isso não quer dizer que determina o comportamento, né? O exemplo que o Laraia traz para o texto, e se vocês quiserem olhar, comparando os modos de agir de 2 povos que moram no gelo, que moram na Antártica. E ele vai mostrar como um povo ele prefere ser nômade. O que é nômade, né? Ele vai mudando o seu iglu, eles vão construindo conforme o lugar que tem menos, a temperatura mais amena, né? E tem um outro povo que resolve se estabelecer no lugar e construir casas que mantenham a temperatura. Então, eles matam os animais, guardam a pele e fazem. Ou seja, apesar dos 2 grupos viverem em espaços extremos, né, que é a Antártica, extremos de frio, extremos, eles constroem alternativas diferentes. Então, o que eu posso falar é assim, Jade, nem todo lugar que faz temperatura abaixo de zero vai viver igual ao povo de Paris lá que eu observei, né? O Canadá tem outras formas de viver, a Alemanha, que neva muito, tem outras formas de viver. Então, há mudanças. Claro, a gente mesmo muda, né? Quando o tempo muda, a gente muda. Por exemplo, né? A gente tem práticas de lazer no verão que a gente não faz no inverno, né? A praia, o bronzeado do corpo, a energia para a gente muda. Mas isso não determina a nossa forma de usar, de viver, né? Então, a preocupação é pensar nesse determinismo, né? Por exemplo, eu já ouvi assim relatos de brasileiros que moraram na Dinamarca, em que faz muito pouco sol. É um país que tem, assim, eu acho que 1 mês de sol, depois ele passa sem nada de sol. Que as pessoas vivem muito deprimidas, que a falta de sol e tal, que a vitamina D lá, que vai ser produzida e tal, né?
Mas, bom, eles vivem lá. Por que eles não saem de lá, então, se eles sabem de tudo isso? Bom, porque eles eles criam estratégias para isso ser minimizado, né? Então, é nesse sentido, Jade. Eu acho que tu tem razão nesse sentido que, sim, as questões geográficas nos trazem, né, mudanças comportamentais, mas elas não são determinantes. Mas não determinante. Né? E acho que essa é uma questão bem importante. E a cultura, ela determina ou ela influencia? Ela determina. Daí eu vou ser bem enfática. Eu tenho uma questão sobre a questão de cultura, de localidade. Aí a gente fica pensando na questão do povo islâmicos, né? Do povo daquela parte do planeta, né? Que são pessoas que hoje eu mesmo estava vendo uma reportagem, né? Que são pessoas que eles são acostumados a fazer aquele tipo de tumulto, lutar pela questão deles, como é que eu vou expor essa palavra? Brigar, não é essa palavra, mas brigar pelos direitos, brigar ao extremo, por alguma coisa. Isso, no meu modo de ver, eu fico pensando assim, ó, é uma cultura daquele povo ser daquele jeito, porque nós aqui na América do Sul jamais iríamos fazer o que eles fazem. A gente fica, como diz, a gente olha e fica, meu Deus, por que esse povo é assim? Não é uma questão de localidade? Uhum. Queen tá falando que não apareceu teu nome. Eu consegui te ver e tudo, mas não vi teu nome. Jonas, sim, no meu entendimento, né, é a cultura que está colocando, né, que é inserida ali, ou seja, imagina tu é criança, tu nasce naquela comunidade e tu vê todas as pessoas vamos falar assim, com essa intensidade de energia para sustentar os seus desejos, principalmente religiosos, né, suas crenças religiosas, né? Hoje o Brasil, vamos falar assim, há uma religião dominante, mas há uma pulverização de outras religiões que eu acho que a gente aprendeu que um fanatismo religioso não é sustentado hoje no Brasil, né? E que lá, bom, desde que tu nasceu, eles vão te introjetando porque a cultura introjeta aqui também, né? Introjetando essa noção de que, olha, tu tem que lutar pelas tuas crenças, tu tem que ser aguerrido pelas tuas crenças, é isso que te vai fazer um bom homem, é isso que te vai colocar no status de um poder, né? Então, para mim, sim. Claro que muitas culturas, e se a gente olhar para a história, isso é mais evidente ainda, a noção da vida, ela não era algo importante de ser mantido. Vamos pensar lá na Roma Antiga, quando a gente pensa no Coliseu, as pessoas que entravam no Coliseu para fazer o espetáculo, uma saía morta. Os duelos sempre eram até o final, né? Bom, e lá eles nem estavam nas suas questões religiosas, era no sentido do espetáculo, né, o que o Coliseu oferecia. O que a gente foi aprendendo enquanto humanidade, né? A gente foi aprendendo que existe algo chamado vida e que a gente vai ter que cuidar dela. E não é por acaso que o mundo cria instituições globais para sustentar determinados direitos. Por exemplo, como a ONU, como a Organização Mundial da Saúde. São instituições que falam assim, olha, pessoal, entendemos que é cultural, mas chegou um limite. Nós vamos ter que relativizar e nós vamos ter que ter direitos humanos. E essa noção de direitos humanos, ela não é dada, ela não é aceita por todos, né? Vai dizer pelo nosso presidente. Mas, então, a noção de direitos humanos, ela é uma disputa. O que é direito humano? Né? Bom, a vida é colocada como o primeiro ponto, mas tem países que ainda faz pena de morte. Então, até que ponto direitos humanos é ou não é vamos falar assim, é consensual? Não é consensual, nada é consensual, tudo está em disputa, né? Mas a gente tem avanços nesse sentido, Jonas. Bom, mas então aquele povo a gente vai ter que relativizar, professora. Então aquilo não é bárbaro. Por exemplo, aquelas comunidades ainda, muito naquela região, que tem rituais em que as mulheres sofrem
assim, né, a destruição do seu clitóris, né? Temos comunidades que as mulheres têm que usar aquelas argolas, não sei se vocês já viram. Temos, né, várias culturas em que o direito à vida, o direito à igualdade é colocado em xeque. E daí por isso que faz sentido a gente ter organizações mundiais vamos falar assim, de sustentar esses direitos. Porque, de fato, né, é cultural, mas não é porque é cultural que é bom, né? Eu acho que é isso. Assim, em conhecer o conceito de cultura e ter o conceito de cultura como uma ferramenta para pensar, ele não é assim uma noção que, então tudo que é cultural é bom. Não, ele é cultural. Agora, até que ponto ele consegue sustentar minimamente essas diferenças, uma noção de direitos humanos, né? Se a gente fosse, por exemplo, olhar, eu imagino que daqui a uns 100 anos, se a gente conseguisse olhar como é que a humanidade andou, quem sabe alguns de vocês vai conseguir acessar daqui a 100 anos, né? Com certeza, por exemplo, eu acho que um dos direitos humanos vai ser direitos aos animais. E toda essa luta que hoje a gente tem do pessoal vegano, vegetariano, eu não sou desse pessoal, mas eu concordo plenamente com a luta deles. Né? Eu concordo plenamente que a gente está destruindo o mundo, a gente matando os animais da maneira que a gente mata. Né? Mas, bom, a minha cultura me ensinou que eu tenho que comer o churrasco no domingo, que a proteína é bom, que não sei o quê. Bom, e a gente entra já... Mas eu acho que uma dessas instituições mundiais, daqui a uns 100 anos, vai sustentar enquanto direito a vida dos animais, coisa que a gente ainda não chegou lá, né? Mas é isso, Jonas, tu fez a leitura correta, para mim não é geográfico, é cultural, né, que vai sendo colocado. Se esse povo, com essas crenças, fossem colocados aqui no meio do Brasil, eles iam continuar com as suas crenças. Não é o território que vai fazer eles pensar diferente, né? Então, entendi a tua colocação, mas continuo ainda convencida de que é o sistema de crenças deles que faz eles terem essa energia na luta e na sustentação da sua religião, né? No seu radicalismo de religião. Podemos andar mais um pouquinho e depois vão me interromper. Professora, posso eu falar mais uma coisa? Claro, Jade. O que surgiu aqui é que, tipo, se a cultura determina, da onde surgem esses movimentos, tipo, vegetarianismo, veganismo, que são contra a cultura, sabe? Uhum. Essa expressão contra a cultura, Jade, só para te anunciar, eu ia usar isso, tem um livro chamado Contra a Cultura, que é um livro muito legal, mas, claro, ele é avança um pouquinho mais na discussão, né? E como vocês estão no segundo semestre, eu falei assim, vamos com o primeiro e trazer, mas existe, assim, né? O autor é o Roy Wagner, vale muito a pena ler. Mas a cultura ela é dinâmica, já a gente vai chegar lá. E por ela ser dinâmica, em vários momentos a gente vai mudando as nossas crenças, né? É só a gente olhar para os nossos pais e olhar para a gente. Olhar para os nossos avós e olhar para a gente, né? Porque tem muitas coisas que fazem a cultura ser dinâmica. A globalização, a tecnologia, a própria reflexão crítica, né? A gente vai tendo acesso a reflexões e a gente vai vendo que a gente precisa mudar. Né? Então, um dos aspectos é a questão da dinamicidade da cultura. Então, não é porque é cultural que a gente não muda. Por exemplo, o futebol no Brasil. Bom, a gente está vivendo, a nossa geração está vivendo o momento em que as mulheres estão acessando o poder do futebol. Hoje nós temos na FIFA, né, uma mulher comandando a equipe feminina. Nós temos uma dirigente mulher. A Duda, que é a jogadora que se criou aqui no Internacional e tal, hoje ela é a responsável gestora de gestão do futebol brasileiro na FIFA, de mulheres. Ou seja, a nossa geração está vivendo uma mudança em relação a uma questão que culturalmente nosso país viveu como dos homens, e hoje a gente está vendo que também pode ser das mulheres. Né? Então, esse é um exemplo assim, de mudança que é lenta, que se faz com pressão, com movimento social, com movimento de luta. A cultura não vai mudar do nada, né? Quando eu penso que daqui 100 anos nós vamos tentar segurar os direitos dos animais, é porque é isso, é lento. É lento e com muita luta e resistência. Então, o dia de ontem, para mim, é um dia de dar visibilidade às lutas das mulheres.
né? E eu fico feliz que em vários dos Instagram e da vida, e rede social e grupo do WhatsApp que eu participo, veio essa história de mulheres que foram mudando os nossos direitos e tal, né? E é a partir daí que a cultura vai mudando. Certo, Jade? Então, seguimos. Mas eu tenho uma questão sobre essa também, professor, essa questão do Dia das Mulheres. É a mesma coisa do Dia da Consciência Negra. Uhum. Não é só um dia. Não. Não é só um dia, não é só um momento. Ontem o pessoal fez aquelas manifestações, aquela coisa toda, Dia da Consciência é a mesma coisa. Só que cai no esquecimento. Infelizmente, depois de ontem, vai cair no esquecimento. O pessoal esquece que foi dia 8, que é o dia da mulher, que a mulher lutou por várias coisas, pelo direito de votar, de vários direitos, e vai ficar só num dia. Né? E aí aquelas manifestações de ontem, aquelas brigas, teve brigas, mulheres brigaram, foram espancadas em alguns países, vai ficar só naquele dia. Eu vou ser sincero, eu não vejo um futuro promissor, principalmente para os negros, né? E para os direitos das mulheres. Infelizmente, fica só no dia mesmo, né? Que nem Natal. É um comércio, é uma mídia. E é verdade, sei que o Jonas falou de mídia, é bem verídico, por causa que se vocês forem parar para perceber, tipo, ontem a Globo passou um especial que é Falas Femininas, né? No Dia da Consciência Negra, ela também passou um especial que é Falas Negras, e tipo, só que tipo, eles passaram só no dia, quem disse, caiu no esquecimento. Claro, vai da pessoa que pegou a mensagem e tudo, por começar a rever a história e tudo, né, para mudar o pensamento, mas, tipo, se pensar, se tivesse algo mais seguido, que nem esse, não só exatamente no Dia da Mulher, no Dia da Consciência Negra, mas é difícil, né, que nem o Jonas disse, na maioria das vezes é mais por mídia mesmo. Eu concordo, mas eu concordo que só chegou na mídia porque teve uma base lutando, né, eu entendo a fala de vocês dois, assim, mas, por exemplo, eu, enquanto acadêmica, né, não importa a disciplina que eu dou, para mim a questão do feminismo ela está sempre presente, a questão de igualdade entre seres humanos de qualquer etnia também está presente, né, e eu acho que essa luta diária sustenta a mídia ter que botar lá pelo menos nesse dia, né, mas eu vejo, assim, que passinhos curtos nós estamos conseguindo, né? Eu sou muito positiva nesse sentido, assim. Eu vejo que a gente, enquanto professores, e já estou colocando aqui a responsabilidade de vocês aí no momento que vocês se formarem e participarem da formação de sujeitos, né? Porque é isso que a gente faz, né? Hoje, a escolha de vocês é fazer isso via práticas corporais, né? Mas vocês são professores, formação de pessoas, essas têm que ser questões que têm que atravessar vocês, né? Ou seja, falar de futebol não é falar só do sistema técnico, falar lá do como treinar e tal. Falar de futebol é falar também de uma necessidade de igualdade de condições, né? Então, eu acho que essa luta ela só chega nesses dias porque houve luta, né? Mas eu acho que é bem importante a gente conseguir difundir isso mais, sustentar isso mais, né? É muito triste a gente saber que ainda muitas mulheres morrem por seus parceiros, por pessoas que elas confiavam, né? E que homens se autorizam a fazer isso. E aqui eu não estou falando homens, todos os homens, não estou generalizando. Muitos homens, se não fossem muitos homens, a gente também não estaria lá. Ou seja, porque muitos homens compreendem essa igualdade, né? Então, para mim, assim, é uma luta que a gente está se fortalecendo. Mas concordo, Jonas, o dia que não precisar ter Dia da Mulher é porque a gente acabou com a luta. O dia que a gente não precisar ter o Dia da Consciência Negra é o dia que a gente conseguiu igualdade. Mas estamos longe. Nós tivemos uma aula com o Alisson foi no Dia da Consciência Negra e o dia que aconteceu o fato verídico em Porto Alegre do assassinato daquele rapaz. E aí eu fiz um comentário, até o Wendel comentou e eu disse para ele, gente, é só hoje. Daqui a um mês ninguém mais fala nesse rapaz que morreu. Dito e feito. Ninguém fala mais. É porque deu ibope, né? Infelizmente é isso. É uma cultura nossa. É uma cultura nossa esquecer.
Infelizmente, é uma cultura do brasileiro, é a cultura do jeitinho, é a cultura do esquecimento. E é compromisso nosso, Jonas, colocar em pauta. Toda vez que alguém esquecer, a gente tem o compromisso de trazer. Uhum. Não, pessoal, assim, né? Eu acho que a gente constrói conhecimento no diálogo. Eu tô aqui para dialogar com vocês. Assim, se eu não puder passar todos os slides, não é um prejuízo, porque eu tenho certeza que a gente está aqui dialogando, né? Vamos indo, né? Depois a gente vê onde a gente chega e faz alguma conclusão aí, tá bom? Então, o que eu estava tentando pautar um pouco é essa desconstrução entre biológico e cultural, né? Ou seja, a noção de cultura ela se pauta um pouco nessa diferença entre biológico e cultural, né? Por exemplo, as diferenças, né, existentes entre nós não podem ser explicadas em termos das limitações que nos são impostas, em termos de aparato científico, né? Ou pelo nosso meio ambiente, né? O Laraia vai falar, né? A gente rompeu com as nossas próprias limitações. A gente, humano, né? O humano era um animal frágil, né? Provido de insignificante força, né? Se a gente vai comparar aí com os animais, né? Que a gente tem no nosso meio ambiente, na nossa natureza, a gente é um dos animais mais fracos, assim, né? E a gente dominou a natureza, ou pelo menos acha, né? Eu acho que o Covid veio aí para a gente ver que a gente não dominou tanto assim, né? Mas a gente, minimamente, a gente consegue sobreviver em quase todos os lugares. A gente voa, a gente tem submarino para baixo da água, a gente vai lá na Antártica, a FURG vai lá e coloca uma equipe lá trabalhando para pesquisa. A gente, né, agora já tem até, né, a gente no espaço e tal. Então, a gente dominou, de uma certa maneira, essa natureza, com a nossa força, que é mínima, né? Mas, né? E que a gente, então, se transformou, e o Laraia vai fazer essa crítica, né? No mais temível dos predadores aí do universo, né? Ou seja, a gente consegue matar animais que são maiores que a gente consegue destruir toda uma floresta amazônica com políticas que não sustentam, que não garantem aquela floresta, né? Então, a gente vai, enquanto humanos, a gente vai dominando esse mundo aí, né? E por que a gente vai dominando, segundo os autores que a gente está trabalhando aqui? Porque nós somos os únicos seres vivos que têm cultura, né? Tá, professor, então agora me explica o que é isso, né? Então, se tu acha que é isso que resolveu nós dominar o mundo, nos explica o que é essa tal de cultura. Bom, para mim explicar um pouco o que é cultura, né? A gente pode começar assim, com essa mera explicação. São conhecimentos,
crenças, é as nossas artes, é a nossa moral, são as nossas leis, são os nossos costumes, né? Ou seja, é a maneira que a gente vive, né? A gente se deu conta, pessoal, que a gente vai viver no coletivo. Essa foi uma das primeiras coisas que a cultura nos apresenta. Quando a gente se dá conta que a gente vive em coletivo e em coletivo a gente é mais forte, a gente começa a compartilhar as coisas. E a cultura nada mais é do que o compartilhamento. Compartilhar conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes. A universidade é um lugar de compartilhar ciência. A escola é um lugar de compartilhar os conhecimentos. A família é uma instituição que a gente cria e inventa, que é o lugar de compartilhar os ensinamentos que a gente acredita. Então, a gente nasceu lá com 0 meses lá e já estão nos dizendo sim, não. E a gente já vai aprendendo o que pode e o que não pode. E a gente vai sendo ensinado, por exemplo, que a gente tem que comer, que a gente tem que ir no banheiro para fazer as necessidades, e a gente vai sendo ensinado a andar, e a gente vai sendo ensinado a dançar, e a gente vai sendo inserido nesse mundo. E a gente vai aprendendo conhecimentos que a cada dia a gente constituiu, a gente inventou a tal das universidades que estão produzindo conhecimento. E quando a gente produz conhecimento, aquela criatura que recém saiu da barriga da sua mãe, ela já vai acessar esse conhecimento. Quando ela chegar na universidade, já mudou os conhecimentos, ela já vai acessar outro. Então a gente foi criando instituições para que esses conhecimentos, crença, arte, moral e leis e costumes sejam compartilhados, né? E com isso, marca o caráter de aprendizado da cultura. Então, ninguém nasce com cultura. Essa ideia não é nata, não é inata, ninguém nasce. Se eu, Raquel, tivesse nascido numa família lá na China, eu seria outra. Com os costumes de lá, eu teria aprendido outras coisas, eu estaria falando mandarim, eu estaria dançando K-pop, imagino eu, comendo cachorro, né? E bem feliz, né? Ou seja, assim, a ideia de que cultura, a gente não nasce com ela. Não é porque eu nasci na China que eu vou ter esses costumes, é porque eu nasci naquela cultura que está localizada lá naquela região, né? É muito interessante, assim, a gente ler relatos de pessoas que são adotadas, crianças que são adotadas numa idade já que já tiveram muito aprendizado do modo de vida, e quando elas são adotadas, elas têm que aprender outro modo de vida. São questões bem interessantes. Eu acompanhei um processo de adoção de um casal francês adotando 2 crianças brasileiras. Acontece muito essas questões de adoção internacional, porque isso facilita, segundo os estudiosos, a criança se desligar da história, que geralmente é muito trágica, né, da sua infância. E essas crianças tinham 7, 14 anos, eram irmãos, né, foram adotados os irmãos. A criança de 14 anos, ela vivia em abrigo desde os seus meses. E ela aprendeu a compartilhar tudo no abrigo. No abrigo que ela vivia aqui no Brasil, nada era dela. As crianças têm, assim, o pote de lápis de cor, é um pote, e todas pegam todos. E quando ela chegou na França, ela teve os pais tiveram um sério problema, e lá foi anunciado de roubo, né? Mas não era roubo, né? É que ela queria usar as coisas de todo mundo. Ela não conseguia entender que aquele lápis que estava na mesa do fulano não era dela, era só do fulano. Porque ela viveu a vida inteira num abrigo em que as coisas eram tudo de todo mundo. Então, olha a diferença nas formas de aprender e de ensinar. Então, não é que ela... E daí lá leram que ela rouba as coisas dos outros, porque ela pega as coisas dos outros. E não era esse o sentido. O sentido é que ela viveu 14 anos da sua vida não tendo nada que é dela. Tudo era do abrigo. Né? Para vocês verem como essa ideia de cultura ela é introjetada. Então, uma criança que vive num abrigo tem aprendizagens diferentes de uma criança que vive com uma família que vai trabalhar com essa ideia do pertencimento da coisa, né, e tal. Só para dar um exemplo, assim, tá, pessoal? Bom, então vamos começar a pensar a discussão da cultura, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é como esse conceito chegou hoje no que a gente entende de cultura, né? A gente vai ver, então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho a história do conceito de cultura, né? Um dos primeiros pesquisadores, antropólogos, na época, antropólogo, pensou nesse conceito foi o Taylor, eu chamo de Taylor, né? Mas não sei se ele se pronuncia assim.
A professora não é muito boa nos nomes estrangeiros. O Taylor, né, fez um conceito, e hoje eu vou falar que um dos conceitos mais aceitos, ou pelo menos aonde a gente vai chegar, não é, vamos falar assim, o mais atual, tá? O mais atual não existe. Tem vários conceitos hoje em voga, né? Mas, assim, dos conceitos que está ainda muito sendo usado é o conceito do Geertz, tá? Do Clifford Geertz. Bom, do Taylor até o Geertz, pessoal, a gente tem muitos conceitos aí no meio que foram sendo criados, né? Nós da ciência trabalhamos muito. Muita gente vai criando conceitos, usando conceitos. Mas no Taylor, o Geertz chega a um ponto que ele fala assim, olha, nós criamos tanto conceito de cultura que a gente tem que diminuir a amplitude do conceito. Porque está cabendo tudo aqui dentro. E se cabe tudo, se tudo é cultura, né? Ele perde o seu poder teórico, né? Eu digo, um conceito ele serve para a gente como uma ferramenta para pensar. Se tudo caber nesse conceito, se tudo é cultura, aí a gente perde a capacidade, então, ele não é mais útil, não nos ajuda a pensar, né? Então o Geertz chega nesse ponto. Por isso que depois, por exemplo, vai ter um cara que vai falar contra a cultura, né? Após a publicação dessas publicações do Geertz, o Roy Wagner vai, olha, a gente tem que começar a trabalhar contra a cultura. Mas que é uma outra discussão, acho que se você se interessar, depois a gente pode falar. Então, o que dizia lá o Taylor? Vamos ver o primeiro conceito de cultura aí que surge. O Taylor era um evolucionista. O que ele pensa? Ele pensa assim, olha, galera, a gente tem que pensar o seguinte, a cultura é feita de estágios, certo? Então, vamos pensar em vários estágios. Se a gente olhar aquela cultura lá primitiva, é os portugueses chegando aqui no Brasil, na época do descobrimento. Descobrimento não, né, pessoal? Vamos começar a trabalhar com a ideia de que invasão. Os portugueses invadiram o Brasil, né? Aí eles chegam aqui, tem um monte de índio. Não, isso eles estão lá no primeiro estágio da cultura. Aí, quando eles forem civilizados, eles vão ser igual a nós. O Taylor, um europeu, olhando por uma comunidade indígena no Brasil. Ele era uma ideia de evolução. Não, esses índios, eles têm que se evoluir até chegar igual a nós. Esse era o primeiro conceito de cultura que surgiu. E é a ideia evolucionista. A ideia de que o outro, qualquer outro, é sempre inferior a gente. Né? Porque eles não usam roupa, porque eles não falam a nossa língua. Peraí, os índios aqui tinham o seu compartilhamento de significados, tinham a sua língua, tinham o seu sistema de crença. Os índios, tanto que dá essa expressão primitiva porque era primário, é do primeiro estágio. Olha que coisa mais etnocêntrica, né? E a gente ainda conta essa história do Brasil para as nossas crianças, né? Enquanto a gente contar que os índios eram primitivos, a gente está usando essa noção evolucionista lá do Taylor. O que houve aqui foi uma invasão e um extermínio da população indígena. Né? Então, se a gente continuar com esse conceito lá do Taylor, é um problema, né? Por que é um problema? Porque é um olhar etnocêntrico. Que bom que vocês trabalharam na antropologia com esse conceito. O que é etnocêntrico? Cêntrico, meu centro. Etno, a minha cultura. Etnia como ideia de cultura. Eu olho da minha cultura. Então, essa visão do Taylor, evolucionista, pessoal, não dá mais, né? Não dá mais. Por quê? Porque ela menospreza tudo que não é nosso. Então, o seu europeu lá se achando dono do mundo é o Trump se achando dono do mundo. Né? A gente tem, assim, e é tão real que não é evolucionista que a gente tem pessoas assim até hoje. A gente não conseguiu educar as pessoas, porque não é um sistema de evolução, né? Não é. As coisas vão em volta, as pessoas têm essa compreensão. Por exemplo, o Trump se colocava como os Estados Unidos está na etapa top lá e o resto do povo é tudo que tem que chegar até lá, né? Então, o Franz Boas olha e pensa, não, esse conceito evolucionista não nos ajuda a entender a diversidade. Lembra, conceito de cultura faz a gente entender a diversidade dos modos de viver. E o Franz Boas, então, traz uma outra possibilidade, que é o que ele vai chamar de particularismo histórico. E ele vai falar assim, bom, cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos seus diferentes eventos históricos. É um pouco o que a gente veio discutindo com o Jonas, quando ele traz o povo islâmico, Israel, aquele povo que a gente... Eu peço até desculpa que eu não tenho conhecimento da diversidade, eu sei que eles têm diferentes culturas lá, a gente meio
bota todo mundo lá naquele lugar, né? Mas eles têm diferentes formas de viver lá. Mas assim, eles estão ainda naquele momento histórico deles. Por exemplo, a gente já viveu isso um pouco, as nossas guerras, a gente já teve as guerras aqui no Brasil, mas eles estão ainda nesse momento de... também não nos convence. O Franz Boas, ele consegue dar um avanço no conceito, ele consegue falar, gente, não dá para a gente olhar que a gente está num lugar. Ele fala, não, olha, tem que olhar cada lugar, tem que olhar cada período histórico e tal. Ele nos ajuda a pensar um pouquinho. Mas ele ainda nos coloca nesse lugar que, bom, em algum momento aquele processo histórico vai avançar, né? Então, Franz Boas, ele é um cara importante para o conceito de cultura, mas ele ainda faz esse particularismo histórico, assim, né? Das comunidades e das formas de viver. Daí vem outro autor importante, que é o Alfred Kroeber, que também vai criticar o evolucionismo, vai criticar lá o Taylor, né? Também vai criticar o Franz Boas nesse sentido de um evolucionismo, vamos falar, histórico, que ele vai entender, né? E ele vai falar a seguinte frase, né? Embora as funções vitais sejam comum a toda a humanidade, então, aquela ideia, embora que o nosso sistema biológico é igual, todos precisamos comer, todos precisamos combater algumas questões de saúde e tal, a maneira de satisfazer varia de uma cultura para outra. A maneira de agir varia de uma cultura para outra. Então, a partir disso, a gente começa a ter aqui, vamos falar assim, características do que é a cultura, né? Nesse sentido, vamos falar assim, mais consensuado perto do que a gente vê hoje. Então, a gente vê lá, o primeiro lá bem em cima, né? A cultura determina o comportamento do homem, né? É aqui o homem porque o Laraia usa, tá? E eu odeio essa expressão, muitas pessoas, né? E a Jade, né, Jade? Então, se tu pergunta, determina? Determina. Né? E até hoje eu entendo que sim. Eu entendo que se a gente nascesse em culturas diferentes, nós seríamos outras pessoas. Determinaria a nossa forma de ser, né? O homem age as pessoas agem de acordo com seus próprios padrões culturais. Apesar da cultura ser dinâmica, da gente fazer enfrentamentos às formas dos nossos padrões culturais, eu dei exemplo aqui do futebol de mulheres, vamos falar assim, a gente age nesses padrões. A gente pode até agir combatendo esses padrões, mas eles são a referência nesse sentido, nem que seja para o combate dele, né? É o meio de adaptação de diferentes ambientes, é a maneira como a gente foi construindo de se manter vivos nesse meio ambiente, sem ser o animal mais forte, mais capaz e tal, né? As pessoas são capazes de transformar toda a sua terra em habitat, ou seja, não importa onde a gente está, a gente vai conseguir, a gente constrói, não sei se você sabe, mas a gente constrói casas de maneira perto de rios e a gente consegue sobreviver às enchentes, a gente vai construindo formas de viver nesse mundo, né? A cultura depende do aprendizado, ela não vem do nada, ela não vem junto, né? Não nasceu lá no DNA, a cultura a gente aprende, né? E a palavra do aprendizado da cultura é socialização, tá? Essa palavra socialização, quando eu me socializo em algum lugar, eu estou aprendendo a cultura, né? Então é a socialização, é esse aprendizado que determina o nosso comportamento, a nossa capacidade artística, profissional, determina os nossos gostos, né? É um processo acumulativo, claro, quanto mais a gente vai aprendendo da nossa cultura, mais a gente vai entendendo ela. Os indivíduos utilizam os conhecimentos existentes a seu dispor, ou seja, a gente vai usando o que a gente vai conhecendo sempre ao nosso favor. A ideia do etnocentrismo, assim, por mais que a gente faça um esforço, é difícil não ser etnocêntrico, né? É difícil não achar bárbaro alguns rituais de alguns povos, é difícil não achar bárbaro, por exemplo, os homem-bomba, né? É muito difícil, é impossível, de fato não é difícil, é impossível. Né? A gente não tem como não se sensibilizar, por exemplo, com coisas tão estranhas ao nosso sistema de crença e cultural. Então aqui a gente tem assim, uma síntese do que seria então a cultura. Bom, com isso a pergunta é, mas quando surge cultura, pessoal? Professora, né? Quando surge? O Lévi-Strauss é um dos sociólogos, vamos falar assim, que vai estudar um pouco isso e vai chegar à seguinte assim, conclusão, assim, né? Se surge a cultura quando a gente cria a primeira regra. Quando a gente... Por que é a primeira regra? Porque a primeira ideia que a gente faz assim, a gente vai ter que viver junto. E a gente vai ter que estabelecer regra para viver junto. E ele vai fazer vários estudos e ele vai entender que a primeira regra
é a regra do quem pode e quem não pode transar, fazer sexo, é isso mesmo. E ele vai falar assim, as culturas... Opa, passei aqui sem querer, peraí. As culturas, ele vai entender que, de diferentes modos, vai se colocar uma interdição sobre quem pode e quem não pode praticar sexo. E ele vai entender, por exemplo, na nossa cultura, a gente tem uma cultura muito clara. Não se pode fazer sexo com pai e mãe, por exemplo. Isso se chama incesto na nossa cultura, né? É uma interdição, né? A gente vai criar vários argumentos que isso vai ser prejudicial, que isso vai gerar, por exemplo, poderia gerar filhos deficientes, a gente vai criando várias crenças sobre isso, né? Mas, e daí o que o Levi-Strauss vai ver... Ai, minha bateria vai acabar aqui, vou ter que carregar. O que a gente vai ver é que essa regra vai mudando conforme as comunidades e a cultura. Então, por exemplo, tem tribos indígenas que que a interdição do sexo é com o irmão, é com o primo, é com o tio, mas com o pai pode, com o irmão pode e tal, né? Vai criar briga? Por que vai criar? Alguém escreveu e vai criar briga aí com o negócio. Mas essa é a primeira regra que a gente vai... Não, professora, esse tema deu uma discussão com o professor Martin. Deu pano para manga. Com qual professor? Professor Martin, de antropologia. De antropologia. Bom, mas, olha, eu não ia desconfiar do Levi-Strauss. Ele foi um belo de um sociólogo. Se ele falou, eu acreditaria. Mas podemos conversar, né? Mas o Levi-Strauss vai identificar isso, assim, que diferentes culturas vão modificando com quem pode e quem não pode fazer sexo. Essa interdição. Então, ele falou, essa é a regra comum, porque todas as culturas, de alguma forma, colocam essa interdição. Ele não encontrou nenhuma cultura em que seria permitido... Eu não conheço o professor Martin, mas... que seria permitido fazer sexo sem nenhuma interdição. Então, o Levi-Strauss vai identificar isso, vai falar, olha, é aí que a gente se reconheceu enquanto humano, que a gente precisa de regra. A gente precisa compartilhar e a gente vai ter que combinar coisas para poder viver junto. E esse combinar coisas, esse conjunto de regras, é o que ele chamou de cultura. Certo? Pessoal, vou ter que agora olhar para o lado aqui, porque eu botei meu celular carregar, mas, bom, tô olhando aqui para vocês junto. Bom, a partir daí, também temos esse professor, o Leslie White, que vai falar, então, que a cultura se origina no momento em que o cérebro das pessoas, né, eu odeio quando ele se escreve homem, mas isso é a cultura machista que a gente tem que quebrar, foi capaz de gerar símbolos. Então, no momento que a gente gera símbolos, ou seja, esse é meu pai, isso é um símbolo, pessoal. Essa é uma convenção que aquela pessoa é meu pai, que aquela outra pessoa é meu primo. Existem vários estudos antropológicos que vão mostrar que, por exemplo, em comunidades indígenas, tu perde a referência de pai e mãe, porque elas trabalham numa ideia de comunidade, né? Então é estranho, porque são coisas tão fortes para nós, né? Pai e mãe, mas que tem comunidades que essa ideia de pai e mãe ela se perde, porque quem faz o cuidado das crianças são todas as mulheres da aldeia. Quem faz os ensinamentos dos homens são todos os homens, né? Eu não sei se tem algum estudante indígena, mas eu tive uma disciplina que a gente teve um estudante indígena, uma de cultura do movimento, inclusive, e ele relatava isso, que, não, professora, quem faz o cuidado da criança não é a mãe, são todas as mulheres. A noção de aldeia trabalha um pouco com isso, né?
Bom, e daí nesse sentido, né, Ângela, a gente tem que pensar que isso tudo é assim, não dá para analisar uma situação da cultura e tentar relativizar, porque essa situação está toda emaranhada em toda a lógica cultural, né? Então, por exemplo, quando a Ângela fala nessa cultura dos brancos ocidental e tal, né? É claro que a gente já tem uma diversidade de cultura. Também não dá para pensar que todo ocidental vive igual e tal, né? Mas, assim, existem grandes pilares que vão nos formando, né? Por exemplo, no Brasil, a Igreja Católica tem um poder imenso, né? Mesmo nós não sendo católicos, a gente é atingido por essas crenças, né? Atingido no sentido, assim, que nos forma, nos conforma, né? Então, é interessante a gente perceber que quando a gente relata uma determinada situação, é difícil da gente relativizar, porque a gente teria que entender todo o sistema cultural para poder compreender por que a gente iria chamar de trabalho infantil. Não é errado a gente chamar de trabalho infantil. Está sustentado aí num processo de outros laços que a nossa cultura faz, que é de uma exploração e do sistema capitalista e da ideia que a gente tem que acumular coisas. Que a cultura indígena não tem, porque tudo é compartilhado, né? Então, por que eles não estão entendendo que aquilo é trabalho infantil? Tá claro, e a gente olha as crianças vendendo, né? Os colarzinhos, os filtros de sonho, todo o artesanato que eles produzem, mas olha as crianças trabalhando, né? E por que para eles não faz sentido? Bom, porque é todo um sistema cultural que não tá colocando isso em jogo, né? Então, às vezes fica difícil a gente entender quando analisa um item da cultura. A gente precisa analisar toda a cultura, toda a lógica para poder entender. Bom, nesse sentido, então, continuando essa ideia de compartilhar, da onde surge a cultura, né? O professor White vai escrever assim, né? Todos os símbolos têm uma forma física, pois do contrário, né? Ou virtual agora nesse mundo digital, né? Pois do contrário, não podem penetrar na nossa experiência, né? Mas o significado do símbolo ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos, seja o olhar, o tocar, né, o cheirar. Ou seja, para perceber o significado de um símbolo, é necessário conhecer a cultura que o criou. Vamos fazer aqui um exercício, tá? Olhem para essa imagem. O que é isso? Uma bandeira. Bandeira. Alguém agora tá, identificamos que compartilhamos aqui com a bandeira. Agora esse aqui é o quê? Uma bandeira também. E ela expressa algo a mais para vocês? Só que ela tem um símbolo, né? Tem um símbolo. E para nós que vivemos nesse país, ela representa algo? Sim. E essa outra? Nacionalismo. A outra representa a minha vida. Ah! Se eu botasse aqui a bandeira do Amapá, ou botasse aqui a bandeira da Tchecoslováquia, vocês iriam sentir a mesma coisa que sentiram quando viram a bandeira do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul? Não, seria simplesmente só uma bandeira. Ia ser só uma bandeira colorida. Claro, porque nossas bandeiras são símbolos, né? Para nós são símbolos, né? Isso, elas trazem o que o White está falando, dessa ideia do compartilhar. Um lugar que eu adoro fazer isso em sala de aula é ver as tatuagens dos alunos, né? Eu adoro ver as tatuagens. Porque as tatuagens é um pouco isso, né? Nem sempre a gente acessa o que aquela tatuagem quer trazer. Mas a pessoa que fez, com certeza, tem uma relação para nos contar da tatuagem. Né? Na última vez que eu dei aula presencial, tinha um aluno com uma tatuagem do Pink Floyd. Pink Floyd é uma banda meio antiga, tá? Então, alguns colegas não conheciam aquele símbolo, aquela do prisma que reflete a luz e sai o arco-íris. E muitos colegas não conheciam e tal. Bom, para ele, quando eu vi a tatuagem, que conheci Pink Floyd, que gosto da banda, não sei o quê, eu falei, que legal esse cara, ele gosta da mesma música que eu gosto e tal. E tinha outros colegas da turma que olharam aquela coisa e, que bonitinho, um prisma com arco-íris. Mas não remeteram à banda, né? Então, isso que é símbolo e significado. Símbolo tá aqui, tudo é bandeira. Minimamente a gente entende que é uma bandeira. Isso aqui.
Tá, é uma cuia, água quente e tal. Mas o que significa chimarrão pra gente? Significa tradição, significa aprender os nossos costumes, a nossa tradição, né? Então, por exemplo, o chimarrão no Uruguai, ele tem uma forma diferente de tomar, que é geralmente individual. Cada um tá o seu, é aquela cuia menorzinha, né? E nós aqui no Rio Grande do Sul temos essa ideia do compartilhar a cuia. Então, apesar de ser quase a mesma coisa, o modo de viver, o modo de compartilhar isso é diferente. Então, quando a gente fala em cultura, a gente está falando de coisas compartilhadas, de símbolo compartilhado. Lembrem desse exemplo da bandeira. Quando eu boto a bandeira aqui, que a gente se reconhece, é porque a gente vive essa tradição, vive esse costume, né? E assim é com outras coisas, né? E cada vez mais com outras coisas. Alguém tem uma tatuagem aí que falaria assim, vocês conhecem aqui? Sim! Matheus tem, Matheus? Tem. Ó, mas não vai aparecer. Não, eu não tenho. É um dragão. É um Ai, dragão. eu tenho uma borboleta, só por achar bonita mesmo. Eu tenho uma onda. Muito bem, Yasmin. Que também é isso, né? Ou seja, a borboleta, ela tá nesse lugar do bonito para ti, né? A borboleta, ela é um símbolo que compartilhamos, né? Eu tenho o nome do meu filho, olha, imagina. A gente vai olhar lá no nome, o nome do filho, a gente não vai saber que é teu filho, né? Mas com certeza a tua esposa sabe, o teu filho sabe, a mãe da criança sabe, o teu filho sabe, né? E outras pessoas vão saber. Ó. Que legal, gente. Adorei saber das tatuagens de vocês. Mas esse é um símbolo, né? É um símbolo que, se não, o significado não for compartilhado, nem todo mundo vai entender do do símbolo que tu tá trazendo, né? Essa do Matheus. Bom, vamos seguir. Bom, daí, pessoal, chegamos. Lembra aquela linha que eu fiz dos diferentes conceitos de cultura? Chegamos lá do Thaler até o Goethe. Eu preparei a aula até aqui, mas quero falar que tem outros autores que hoje vão discutir esses temas, né? O que eu apresento aqui para vocês é uma questão, assim, vamos falar, eu penso assim, inicial para essa discussão. Né? Se vocês compreenderem bem essa aula, possivelmente vocês vão ter ferramentas para avançar na discussão. Então, o Goethe vai falar assim, bom, então todos os símbolos têm que ser compartilhados. Para ser da cultura, todos os símbolos têm que ser compartilhados. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem criança, assim, e a gente pede para desenhar uma coisa, criança, assim, 3, 4 anos. Aí aquele rabisco tudo, né? E daí tu fica, meu Deus, o que essa criança quis desenhar aqui? Daí a gente, bem etnocêntrico, e para não falar adultocêntrico, vai olhar e querer definir o desenho da criança. E a gente chega e faz, é um cachorro. E a gente já começa a definir o negócio. Não, galera, vamos deixar a criança falar o que é. Porque veio dela, ela que tem que compartilhar aquele espaço. Se a gente olha para o desenho e tenta adivinhar o desenho da criança, a gente está olhando a partir desse olhar que a gente inventou do mundo adulto. A criança ainda está sendo inserida na nossa cultura. Na cultura, claro, nossa, porque se ela está perto da gente, possivelmente esses símbolos estão sendo bem compartilhados. Mas, bom, vamos deixar ela falar o que ela já aprendeu dessa cultura. Se ela desenhou uma coisa que é impossível de saber, parece ser um cachorro, parece ser um adulto. Não, antes de definir, pergunta. Daí, me conta o que tu desenhou e tal. Né? Deixa essa criança se expressar com aquilo que ela está querendo compartilhar. Né? Essa eu digo assim, é um dos ensinamentos que a gente tem que aprender. Ou deixar as pessoas a mostrarem o que elas estão compartilhando. E isso, quando a gente vive, quando a gente tem contato com outra cultura, é a mesma coisa. Não vamos tentar já definir a partir das nossas crenças o que é isso. Por exemplo,
Eu quero saber a história do sobrinho da Jade. Da Yasmin, eu acho que é Yasmin. Ficou pipocando aqui no meu celular. Yasmin. O que é, Yasmin? Fala aí para nós. Professora Yasmin, ela tem, eu acho, vergonha de falar. Então, alguém lê para mim o que ela. Lê aí para mim, Matheus, que ela escreveu do sobrinho dela. É isso, já. E por que zumbi, né? Porque deve ter aparecido no desenho, deve estar presente, sei lá, no joguinho que ele deve estar jogando, né? Então, deve rolar por aí, né? E nesse momento, gostar de mãe e pai, pessoal, é um aprendizado. A gente aprende que a gente tem que gostar das pessoas que cuidam da gente. Isso é da nossa cultura. Então, a gente pensa, não, a criança já nasceu gostando. Não. Claro que a criança, no primeiro momento que a mãe pega, dá leite, né, vai amamentar, o pai está o tempo inteiro ali, não sei o quê, é óbvio que a criança possivelmente vai gostar, mas não necessariamente uma criança de 4 anos vai ter a capacidade de falar, essa é a pessoa que eu mais amo na vida. Ela nem sabe o que é Raquel, amar. A gente com 30 anos não sabe o que é amar, imagina uma criança. Fala, Manuela. e quando tu tá numa sala cheia de criança e elas compartilham símbolos e esses símbolos não têm a mesma representatividade para elas. Tem que arrumar um jeito de falar numa mesma linguagem, né? Eu acho que muitas vezes a gente usa o corpo, Acho que sim, entre outros sentidos, né? com É meio certeza. complicado isso, porque mesmo a gente dividindo, tipo assim, mesmos conceitos, moramos na mesma cidade, provavelmente o grupo daquela faixa etária pratica as mesmas atividades, cada um vive na sua família, que é diferente, né? Então, nem todo mundo é igual. Perfeito, Manuela. E quando a gente fala no processo de socialização, é isso. É um processo sempre incompleto. Porque se fosse completo, pessoal, nós não viveríamos assim tantas disputas e tensões, né? De fato, esse processo de aprendizagem da cultura, ele é muito lento, ele é muito díspare, ele não é. A gente vai ver que, por exemplo, várias coisas vão impedir esse aprendizado, né? Vou dar um exemplo para vocês de gênero, que é um exemplo muito muito real. Muitas práticas corporais só têm acesso determinado sexo na nossa cultura. Um exemplo é a ginástica artística, rítmica, ginástica rítmica. Vocês veem nos Jogos Olímpicos de ginástica rítmica, aquele que é o grupo, que as gurias fazem bola, arco, fita, não sei o quê. Então, essa é uma prática que a gente, vetou para meninos aprender. Agora, qual o problema de eu saber manusear um bambolê, uma fita, uma bola, sendo menina ou menino? O que nos impede disso? Né? As lutas, teve uma lei no Brasil que interditou lutas para mulheres em 45 e ela foi acabar lá em 80 e poucos. Gente, olha a loucura! Interditado legalmente. E foi seres humanos que construíram isso, né? Assim, para a gente ver assim que vários fatores vão nos impedindo de acessar a cultura, vários fatores, né? E com certeza as crianças, a gente tem isso mais claramente, porque elas estão num processo de aprendizagem constante, né? Se nós ensinarmos para a criança que menina não pode lutar, bom, elas não vão querer lutar. E como que a gente ensina isso, professora? Não é só a gente que ensina. É a TV que ela está assistindo, é o joguinho que ela está assistindo, é a mensagem que chega da vizinha, é não sei o que. Ou seja, tudo nos ensina, né? Tudo nos ensina. Eu digo que os espaços formais, que é a sala de aula, a escola, esse momento que está nós aqui, é quase o que menos nos ensina, porque aqui a gente viaja, né? Quando a gente cansa, daí a cabeça viaja para outro lugar e tal, né? Eu digo que o lugar que mais nos ensina é a roda do chimarrão, é o encontro no bar, é o recreio da escola,
É aquele lugar que a gente está 100% ali. Né? Eu digo que os espaços de lazer ele tem uma potencialidade de ensino imenso, porque a gente está 100% ali. Aqui, às vezes, a gente está cansado, trabalhou o dia inteiro, né? E a gente viaja na maionese, nem ouviu o que o professor falou e tal. E isso é muito interessante. E a criança, pessoal, a criança ainda não entendeu essas diferenças de tempo que a gente vai colocando. Então, ela está 100% em tudo. Né? E ela vai entendendo, vai aprendendo. Mas é isso, tem muitos meios, muitos discursos são oferecidos. Né? Então, a aprendizagem ela nunca vai se dar da mesma forma. Bom, mas vamos seguir. Então, o que o Geertz nos fala é que cultura tem que ser compartilhada. Então, a gente vai compartilhar isso de várias formas, de várias mensagens. Né? Infelizmente, por exemplo, no Brasil, eu digo assim, por que nós estamos vivendo uma pandemia desgraçada? Desgraçada, nós estamos assim, um dos piores países do mundo, gente. Só para vocês terem uma ideia, eu li uma reportagem que nos Estados Unidos agora, o número de infectados diminuiu 75%, mas só 16% da população foi vacinada. Por que diminuiu? Porque o discurso agora lá do presidente, que é o cara que tem poder, mudou frente à pandemia. No momento que a gente ouve um médico falando, os hospitais estão cheios, distanciamento social, papapá, mas nós temos um presidente do Brasil que fala que aquilo é uma gripezinha, que não sei o quê, que... Como que a gente... não vai funcionar, porque é um discurso de poder, é um poder, né? E no momento que a gente escuta esses discursos diferentes, a gente vai ponderando e isso tem efeitos. Então, esse compartilhamento de crenças, ele é muito potente, pessoal. Muito potente. E a gente está vivendo agora, eu acho que essa pandemia nos mostra o quanto isso é potente. Né? Enquanto tem pessoas que estão acreditando num discurso científico e o quanto tem pessoas que estão acreditando numa pessoa que foi, em termos políticos, colocado no poder. Né? E o problema não é isso. O problema é que a gente tem metade do Brasil que colocaram essa pessoa lá, então mais metade do Brasil acredita nessa criatura. Né? É isso, e isso é muito forte, pessoal. A ciência é uma crença da nossa humanidade. A ciência é um discurso de crença, mas é uma crença que vai tentando se sustentar em argumentos. Por que a ciência muda sempre? Porque ela não é a verdade, mas ela é aquela coisa mais perto de uma solução de um problema. Né? Não importa o problema, mas a ciência ainda é a forma que a humanidade encontrou de chegar mais perto de solucionar o problema. Agora, ela não essa disputa de vacina para nós está muito legal, assim, legal de analisar e de compreender o mundo, né? Ou seja, a vacina não está lá pronta, não existe uma vacina pronta para ser descoberta. Vou lá pegar a vacina da natureza e botar na gente. A vacina é uma invenção nossa, com muito conhecimento, vai se inventando forma de fazer com que esse bicho pare de nos matar, né? Então, mas tudo isso é esse compartilhamento, é esse entendimento que é possível, sim, um conhecimento ser produzido em cima de outro e tal, e essas, né? Bom, isso que é assim. Bom, aí o Geertz, então, ele tem uma frase que eu acho ótima para a gente pensar. Que ele fala assim, a gente nasce, todos nascemos com um equipamento para viver 1000 vidas, né? Mas a gente termina vivendo uma vida só. Então, no momento que a gente nasce, pessoal, na família que a gente nasceu, no lugar que a gente nasceu, na cultura que a gente nasceu, a gente vai tipo esse labirinto aí, vai traçando um caminho, né? E isso nos coloca nesse lugar de que não depende só de nós, não depende só de nós. Quando a gente nasce, já existe um mundão atrás de nós e existe um mundão na frente de nós, né? Mas essa frase do Geertz não é numa ideia neoliberal de que só depende de ti. É bem ao contrário. Depende muito pouco de ti, meu amigo. Depende muito mais desse coletivo que tu tá colocado. Depende muito mais desse sistema de regras que é colocado, né? Bom, depende de nós, claro que depende de nós algumas coisas, mas depende, assim, de maneira, a nossa capacidade de escolha, ela está muito limitada à nossa cultura, ao nosso sistema de crença. É impossível para mim pensar que eu posso escolher comer carne de cachorro. Para mim é impossível, eu adoro cachorro, eu mimo os cachorros são meus filhos. Eu não consigo pensar em comer um cachorro. Né? Mas eu também não posso condenar pessoas que comem cachorro porque
É isso, a gente come vaca, a gente come o porco, a gente come a galinha. Eu digo que a galinha é um bom exemplo. Eu não sei quem teve galinheiro em casa, mas a minha família teve galinheiro em casa, lá em Cruz Alta, minha terra natal. E eu lembro que o pai me deu uma galinha. Então, aquela galinha eu dei nome, eu cuidava, aquela a gente não ia comer. Agora, as galinhas do galinheiro estavam lá no meu prato comer, né? Para comer as galinhas do galinheiro. E olha a loucura, é o mesmo bicho. Mas meu pai definiu, esse não é para comer, esse vai ser teu bichinho de estimação. E eu tinha lá a maricota, claro, a maricota que, né, não era para comer. E ai, se nós comesse a maricota. E quando a maricota morreu, claro que nós não ia comer a maricota. Né? Até porque ela era velha, né? A carne ia ser dura, mas para mim nós não ia comer a maricota, porque era maricota, era que eu tinha um apreço. E as galinhas do galinheiro era para comer. Então, o que se expressa, né? Expressa que a maneira da gente viver, ela é condicionada por o coletivo, por essa cultura, né? E a nossa capacidade de escolher as coisas, ela entra num campo muito limitado. Desculpa interromper, professor. Então, vou lhe dizer que a gente tinha uma criação de coelho, e eu tinha um coelho. Branco com preto, lindo coelho, maravilhoso. Gordinho, pegava aquele coelho, o coelho até dormia comigo. Oh. Era o Bob. O Bob. Aí um dia eu me acordei, eu só encontrei o pelo do Bob esticado na corda. O pai tinha matado o Bob e fez assado. Ai, não acredito, Jonas. Olha, Jonas, e a tua dor era como se tivesse perdido um irmão, né? Nunca esqueci, cara, como eu chorei. Mas é isso, né, pessoal? E não comi o Bob. Claro que tu não vai comer o Bob. Jonas e sua Credo, que horror. Que trauma, Jonas. Eu fico imaginando a minha negrinha na corda. Que horror. É isso, né, pessoal? Mas, bom, tem um livro muito legal, assim, quando vocês avançarem um pouco mais na discussão, que é assim, por que não as baratas? Da Donna Haraway. É uma feminista americana bem radical, tá? E ela vai definir assim, por que escolhemos cuidar dos cachorros e não das baratas? Né? E ela vai mostrar, então, como essa escolha vai depender muito da cultura para cultura, né? Vai depender, assim, que racionalmente essas escolhas não faz sentido. Faz sentido no sistema de crença que a gente coloca, né? No sistema de crença que a gente cria. Então, só para a gente avançar um pouquinho. Bom, a partir dessa fala do Geertz, então a ideia agora é avançar um pouco nesse entendimento mais atual. Ruth Bennett foi uma antropóloga maravilhosa, né? E ela tem uma expressão que eu gosto muito. Ela fala assim, cultura é a lente que a gente vê o mundo. Então, o jeito que a gente vê o mundo, pessoal, é a partir da nossa cultura. E isso não quer dizer que a gente está sendo preconceituoso. Não tem como a gente pensar igual outra cultura. A cultura é tão forte que é o modo que a gente pensa. É o modo que a gente planeja, o modo que a gente gosta. Isso é a nossa cultura. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de viver em outra cultura, de olhar de ter mais próximo o contato com outra cultura, mas assim, o choque cultural é imenso, pessoal, é imenso, quando a gente vai para uma cultura muito diferente da gente, né? Claro, hoje com a internet, com a globalização, a gente tem acesso a ver isso, por exemplo, nos YouTube, tem documentários, assim, é muito maluco as culturas, o que a gente inventa é muito maluco. Só que quando a gente tira esse óculos, vou fazer o exercício, a gente tira o óculos e vira ele para a gente mesmo, a gente tem que se dar conta que nossa cultura é muito maluca também, né? Vou dar um exemplo a vocês. Aposto que vocês já fizeram isso. Assim, quando a gente fala, por exemplo, de ritos de outras culturas que faz sentir dor, a gente fica abismado. Eu não sei se vocês ficam, mas eu fico abismado com culturas que eu olho assim, meu Deus, olha a dor daquela criatura passando ali naquele ritual, não sei o quê, papapá. A gente olha, por exemplo, muitos ritos de passagem de menino adulto para criança para menino adulto, que às vezes, né, tem que fazer muito esforço e passar por muita dor, não sei o quê, coisa maluca. Pessoal, vamos olhar para a gente. Olha o que a nossa cultura faz, por exemplo,
quanto a gente, o sistema de se barbear dos homens. Para que a gente tem que tirar esse pelo do rosto? Né? Às vezes a gente olha aqueles homens tudo empipocado aqui, que tirou a barba, inflamado. Olha o que as mulheres fazem para poder se encaixar nos perfis de beleza que a gente cria. Ou mesmo nos ritual de eventos que a gente... Bom, sapato de salto, para mim, pessoal, é um troço, assim, é um instrumento de tortura que inventaram para as mulheres, é sapato de salto. Quem nunca provou um sapato de salto, os homens que nunca provaram, pega um aí das pessoas que moram de você com uma mulher e bota no pé para ver o que é essa desgraça. É. Do jeito. Isso. Então, o que a Ruth Bennett nos fala dessa lente de olhar o mundo é também para a gente se olhar, né? Esse exemplo aí que eu tenho de sapato de salto, vou dar, e que a Angela trouxe das executivas, nós não precisamos ir longe. Eu vou contar quando eu cheguei na FURG para ser professora. Eu cheguei na FURG para ser professora com 24 anos. Eu tinha recém terminado o mestrado. E eu nunca fui uma pessoa de me arrumar muito. Eu sempre fui muito esportiva, né? Eu sempre andei com abrigos, assim, meio descabelada. Nunca foi do meu dia a dia usar maquiagem, essas coisas nunca me passou muito. E bom, e para educação física, para dar aula aí para vocês, eu sempre dei aula prática, então eu sempre estava aí no nosso centro esportivo com roupas muito de ginástica, assim, abrigos e tal. E daí, eu cheguei aí, vocês não conheceram a professora Mary, mas que foi uma pessoa muito importante para o curso, e ela que me recebeu na época. E daí tinha uma tal de reunião do Instituto de Educação. Então, o Instituto de Educação é o lugar que o curso de Educação Física faz parte aí na FURG, né? Eu recém tinha chegado no meu segundo dia.
E eu estava arrumando a sala, porque a gente chega, assim, não é que tem uma sala pronta, a Ângela viveu isso, né? Eu falei assim, Ângela, vem para minha sala, agora vamos organizar a sala para fazer junto. E a gente leva armário para cá e leva livro para cá. E aquele dia eu fui preparada para arrumar a sala. A tal da reunião, nem me lembrei muito da reunião. E daí eu fui de abrigo, aí levei livro para lá, estante para cá, estava toda descabelada. Eu não esqueço da cena que a Mary me olha e fala assim, mas tu vai assim para a reunião do Instituto de Educação? E eu falei, eu vou, né? E assim, olhei pro meu abrigo, olhei aqueles meus cabelos. A Mary pega, tira uma escova de cabelo e fala, não, pelo menos se penteia. E não entendi, mas qual o problema de eu ir despentear? Quando eu chego na reunião do Instituto de Educação, eu entendo o que a Mary queria me falar. Eu cheguei lá, assim, perto de professoras, assim, todas quase nas casas dos 40, né? Ou pelo menos aparentando, maquiadas, com sapato de salto, e eu lá de abrigão, tênis, cheguei lá, eu acho que o pessoal pensou que eu era aluna, eu acho que eu era representante discente. E é claro que ninguém ia me escutar naquela reunião, eu de abrigo, descabelada, né? Que é um pouco o que a Ângela falou, assim, a gente vai criando formas de expressar uma certa distinção na nossa sociedade. Eu várias vezes almocei na RU pagando como estudante, porque as pessoas pensavam que eu era estudante. Acabava a aula ali 1h30 de karatê, eu toda suada, descabelada, ia para a RU. A pessoa passava, eu tinha que voltar, olha, não sou estudante, eu sou professora, pago mais caro, né? E, bom, por quê? Porque a gente coloca o professor num lugar que ele vai andar arrumado, que ele não vai andar suado. Lá no Instituto de Educação é um pouco isso, a maioria mulheres, e que vão arrumadas. E para te ter poder de fala, isso faz sentido. Que é o caso do advogado que tem que usar o terno o dia inteiro. Então, a nossa cultura, pessoal, também tem rituais muito chatos e que são doloridos e que causam problemas sérios, pessoal. Por exemplo, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá nos slides final, então eu vou dar o exemplo agora. A nossa cultura, por exemplo, causa doenças. Não é por acaso anorexia, bulimia que acontece muito na nossa cultura. Esse compartilhar que a mulher magra é bonita, nos chega ao extremo de a gente ter meninas, adolescentes morrendo porque não comem. Eu vou passar aqui só para mostrar a foto para vocês. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar, estou ouvindo. A cultura, ela não é algo que um grupo tem em comum? Tipo, um hábitos que a galera segue sempre aquele mesmo, como se fosse um roteiro? E quando a visão é individual, não é subjetividade ou também é considerado uma cultura? Desculpa, repete, Jefferson. Assim, quando cultura, para mim, na minha ignorância, né, no que eu sei o que eu acho que é cultura, eu acredito que é um hábitos de um grupo. Por exemplo, uma crença, um jeito de agir, um pensamento em comum, coletivo e tal. E quando a visão é individual, que pelo que a gente estava falando ali ficou muito, muito claro, ela não é subjetividade ao invés de cultura? Por Então, exemplo, desculpa, pode falar. Se ela não é compartilhada, ela não é cultura. É o exemplo do desenho da criança, né? A criança faz um desenho que ninguém entende. Se ela não compartilhar o que ela quis expressar, a gente não vai conseguir entrar na história da criança, no significado da criança, né? A gente tem que compartilhar o que significa. Quando a gente fala em subjetividade, Jefferson, a gente também está falando de cultura, porque nós constituímos a nossa subjetividade a partir desse sistema de crenças, né? Então, por exemplo, essa imagem que eu compartilhei com vocês, né? Mas é a escolha dela, professora, ficar magra desse jeito. É a escolha dela, é subjetivo dela. Não é, Jefferson? Não é escolha de ninguém ficar desse jeito. Isso é um boom de discursos, de revistas, de televisão, de exclusão entre os pares, que vão fazendo que a mulher bonita é a mulher magra. Que a mulher bonita é a mulher saudável. Daí agora a gente ainda bota mais um elemento: saudável é ser magro. Né? Até que ponto esse discurso vai ser compartilhado pelos indivíduos
numa radicalidade, né? Isso não é escolha. Isso é tanto a pressão que acontecem essas questões. E essa pessoa que está nessa imagem, ela se acha gorda. Porque ela se olha e ela ainda se acha que ela não está no corpo ideal. Né? E isso acontece, pessoal, com vários. Eu estou pegando o exemplo da magreza do corpo, porque é o exemplo que nos toca da educação física, né? Mas a gente tem várias formas com que isso acontece, né? Em várias esferas da nossa sociedade, assim, né? A cultura ela é tão poderosa que ela leva a isso. Por exemplo, a crença religiosa faz parte de uma cultura. Quando eu vivi em Paris, houve aquele ataque àquele jornal Charles Hebdo. O Charles Hebdo era um jornal de crítica social, e um dia eles fizeram uma crítica ao islamismo. E depois de um mês, chegou os caras matando todo mundo no jornal. Né? Ou seja, aquela crença que não poderia difamar a imagem do islamismo era tão forte para eles que fazia sentido matar. E a nossa cultura já matou gente. Né? A ditadura é um lugar, é um espaço que a gente tem que relembrar. A nossa cultura já autorizou matar gente, porque não concordava com as ideias dos militares da época. Né? Então, assim, quando a gente começa a virar essa lente que a Ruth Bennett fala e olhar para a gente mesmo, a gente vê o absurdo que as nossas culturas, que nós fizemos com as nossas culturas muitas vezes. Os nossos ritos também são bem bárbaros quando olhado de fora, né? E às vezes a gente não vê isso, né? Bom, hoje o feminicídio faz parte da nossa cultura, né? O machismo, queira a gente ou não queira, por mais que eu entenda que muitos de nós somos empoderadas, esse termo empoderado, né? A gente acessa espaços de poder e tal, e não sei o quê, papapá, as mulheres estão acessando. A nossa cultura tem um pilar do machismo. Eu não concordo com isso, mas eu não posso negar que eu vivo numa sociedade, num espaço que o machismo impera. Eu não posso negar. Quando eu vejo a ministra da Educação desse país falar que menino tem que vestir azul e menina tem que vestir rosa, foi a primeira fala dela como ministra, isso lá em 2018, isso é um absurdo, gente. Mas eu não concordo com ela, mas eu vivo nessa sociedade. Então eu tenho que fazer o quê? Bom, com as minhas armas, que são a educação, conversar e tentar convencer as pessoas que menino pode usar rosa, azul, amarelo, qualquer cor que quiser, e menina também. Né? Então, essa subjetividade nossa, Jefferson, ela não é individual do indivíduo, ela não é nata. A subjetividade também é cultural. Nós não. Entendi, professora. Depois que a gente nasce, nada mais é nosso. Depois que a gente nasce, galera, estamos ferrados. Aí é tudo assim, a gente é constituído nos lugares, né? Quando eu digo que eu me constituí professora na FURG, é porque foi aí que eu me constituí professora. Né? Foi com esse grupo de professores, foi com os alunos que se formaram naquela época, foi com o Instituto de Educação. Eu fui aprendendo aí. E é isso, bom, não tem como isso faz parte da minha constituição, a minha subjetividade foi criada aí também. Né? E eu acho que isso é importante da gente acompanhar. Bom, eu vi que já deu 1h34, né? Eu sei que a gente cansa. Professor. Só apresentar um slide de finalização para a gente poder finalizar, tá? Tá, desculpa, então mais tarde eu falo. Fala aí, Matheus, enquanto eu acho meu slide aqui. Não, professor, eu sou o Wendel. Mas, enfim, não é que tu passou o slide ali e eu acho bem interessante esse fato da cultura ser tão forte a ponto dela interferir no fator biológico, né? Por causa que a minha religião é de matriz africana. Então é muito comum eu ficar vendo as pessoas indo se benzer por causa de doença, ou largar oferendas em alguns lugares por causa de doença. E até num trabalho de antropologia que a gente fez em grupo, tem um exemplo bem engraçado, inclusive, que tipo, para boa parte, eu acho que isso é mais na população brasileira, não sei como que é lá para fora, né? Que as pessoas acreditavam que tu comer leite com pera, eu acho que fazia mal pro teu organismo, pro teu estômago. Então, realmente, até não podia não fazer mal, né? Mas a crença era tão, tipo, aquilo já tava no nosso cotidiano, né? A cultura em si, né? Que as pessoas comeriam e certeza que elas iam passar mal. Ô, Wendel, eu fui comer
melancia Passou depois mal. que eu me casei. Depois que eu saí de casa. Minha mãe não deixava eu comer melancia, porque dizia que eu fosse comer melancia, eu ia tomar leite e ia passar mal. Depois que A eu minha saí de mãe casa, era. eu fui comer melancia. A minha mãe não deixava eu comer pão, maionese e leite com Nescau. Ela dizia que eu ia passar mal, mas eu comia mesmo assim, não passava mal. Pai sempre dizia que era para mim comer a semente das frutas para nascer árvore em mim. Só que ele falava com uma convicção que eu, criança, não sabia, entendia que aquilo não estava certo, que era impossível, mas como era meu pai que estava falando, tipo, uma pessoa adulta, uma pessoa que eu gosto, eu ficava assim, mas será mesmo? Porque era tão convicto, era só para me perturbar. Não, esses exemplos são ótimos, né? E eles, se tu perguntar assim, né? Ai, desculpa, eu esqueci o nome do primeiro menino da religião afro. Wendel. Wendel, tá. Wendel. E se tu perguntar assim, e professora, e as pessoas se curavam, né? Com os rituais, né? Isso, pessoal, de fato, a cultura tem esse poder. A cultura ela é tão forte que sim, eu enquanto estudiosa, a partir dessa noção de cultura, entendo sim que não é, a ciência não é o único discurso que pode ter uma interferência a nível biológico. As crenças que a gente tem, elas também têm um poder, né? Elas são tão compartilhadas e tão verdadeiras que, de fato, elas podem sim atingir o nosso sistema biológico, que é o exemplo tanto de doença, como é o caso da bulimia, da anorexia, como, por exemplo, o caso, tanto que a gente tem doença que a gente chama de psicológica, né? Um processo de cura de uma depressão, para mim, ela se dá muito menos no medicamento e muito mais em outras vias, né? E as crenças são um desses sistemas, né? As crenças religiosas. Para mim, a cultura é tão forte que ela pode sim chegar nesses pontos, né? E acho que isso é importante de registrar, assim. E a gente se constitui nessa crença, né? A gente acredita nisso a tal ponto que a gente age modelando essas crenças. Tem um relato de uma antropóloga que vai falar assim que numa tribo que ela investigou, eles falavam assim, ó, toda vez que aquela criança nascia com o cordão umbilical enrolado no pescoço, porque era um parto de muito risco, né? Então era raríssimo, significava que aquela criança ia ser uma bela instrumentista musical. Então, o que acontecia? Toda vez que eles tinham partos, que as crianças nasciam com aquele cordão umbilical enrolado no pescoço da criança, eles já davam para aquela criança um instrumento musical. Bom, a criança passava desde que 0 ano até não sei que ano da vida tocando instrumento, né? Óbvio que ela vai ser uma boa instrumentista, né? Então, o que eu estou falando disso? Toda criança que nasce no Brasil é um menino, ele não precisa nem sair da barriga, ele já tem uma bola de futebol esperando ele. É óbvio que esse menino vai jogar melhor que a menina, que quando nasceu tinha uma boneca esperando por ela, não tinha uma bola de futebol. Ah, mas o menino é nato melhor que a menina no futebol. Será? Sim, a nossa cultura faz ele ser melhor. Porque antes dele nascer já tem uma bolinha lá esperando ele. E daí o pai já fica brincando menos, ele não tem nenhum ano de idade, o pai já está brincando de chutar a bola com ele. E para a menina, a bola de futebol, quando chega na escola. Se o professor e a professora tiver a capacidade reflexiva que a menina pode jogar também. É que a gente então, pode falar. A gente já tem um pré-molduramento desde o momento que a gente está na barriga da mãe, né? É isso. Então, se tu me perguntar, a crença funciona, professora, lá da minha religião? Para mim, claro que funciona. Porque não é só a crença, tu entende? É todo um sistema cultural que vai fazer aquilo acontecer. Não é a crença para mim que menino ou menina joga mais ou menos. É o nosso sistema cultural que faz. O menino tem, olha, 99,99% de chance de jogar melhor que uma menina. Mas não é porque ele é menino, é porque a gente dá uma bola de futebol para ele quando ele nasce. É igual essa tribo, quando a gente olha assim, o que tem a ver o umbigo, o cordão umbilical com o pescoço com o cara ser bom na música? Tem a ver que quando ele saiu da barriga já deram o instrumento para ele. Né? Então, isso que a gente tem que conseguir visualizar. Então, eu estou trazendo os exemplos agora para a gente finalizar nessa questão da educação física.
Aonde que está? O que esse conceito de cultura nos ajuda a pensar nossa área? Nos ajuda nesse papel, pessoal. Quando a gente fala que menina tem menos força que menino, e eu estou falando aqui que isso não estou entrando no caso biológico, estou entrando que força foi constituída na nossa cultura não é como algo de homens. A menina ela tem que ser sensível, ela tem que sentar com as pernas cruzadas. Ela já no tem processo da educação física também. Oi? E no processo da educação física também. Os primeiros esportes foi considerado para ter um físico bonito, um corpo que representasse uma nova sociedade, e a mulher tipo, tinha que fazer exercícios que facilitasse o parto. Então, desde sempre, até no mundo dos esportes, a força é atrelada aos homens. Isso aí, Manuela. Ou seja, as culturas vão nos colocando em lugares diferentes. Né? Homens e mulheres vão sendo colocados na cultura, né? Mas somos colocados desde que a gente nasce. Antes de nascer, já nos deram um nome. E esse nome, ou é de menino ou é de menina. Antes de nós nascer, criatura. Então, assim, tu pensa que tu tá escolhendo a tua vida, mas tu já chega aqui com um nome, com um quarto rosa, com boneca na tua cama, com um vestidinho para te usar, né? Ou seja, é só para você dizer assim, mas professora, eu gosto de rosa. Mas é óbvio que tu gosta de rosa, eu não tenho dúvida. Porque Mas a gente vai mudando, e daí eu quero entrar naquela discussão que a cultura é dinâmica. Isso não quer dizer que a gente não consiga olhar para a nossa cultura e falar, mas isso aqui não está de acordo. Isso aqui está nos colocando num lugar de submissão. Isso aqui está fazendo a gente não acessar tais práticas corporais. Eu fui professora de lutas aí porque eu lutava, né? E eu tive que brigar com a minha mãe. A minha mãe só me deixou fazer karatê depois que eu fiz um ano de balé. Porque eu era criança e eu queria fazer karatê. E daí a mamãe falou, não, tu vai fazer... Não, primeiro tu vai fazer balé. Foi a negociação. Eu odeio dança, porque, claro, eu fiz aquilo um ano contrário ao meu gosto. Eu tive que dançar obrigada para poder fazer o meu karatê lá e seguir no karatê. Nossa, professora, eu te entendo muito bem, por causa que aqui em casa, aqui na minha família, todo mundo é muito ligado com o futebol, né? É muito, tipo assim. E aí, geralmente eu já esperava, quando eu nascesse, eu ia ser louco com futebol, mas não, tipo, eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui da dança, Aí, cara, de início eles me incentivavam, botavam uma pilhinha ali pra me jogar, e eu jogava criança, né? Mas não adiantou. Aí eu botei as cartas na mesa, eu disse, não, gente, não é bem assim. Eu não peguei essa parte da família aqui com vocês. Gosto muito de dança. E daí alguém pergunta, mas Raquel, da onde tu surge esse teu gosto por luta, então? Bom, eu tinha um irmão mais velho que vivia vendo coisinha de luta e tinha aquele jogo Street Fighter, não sei se ainda existe, e tinha a tal da Chun-Li que lutava, e o meu sonho era ser igual a Chun-Li, óbvio. Não, né? Eu perdia na regra de assistir a TV. Era sempre meu irmão que comandava a TV. Eu perdia na regra do videogame. Era sempre meu irmão que ganhava. Era óbvio que eu ia gostar das coisas que ele gostava. Né? Assim, óbvio nesse sentido, essas coisas vão nos atravessando, a gente nem sabe aonde. Essa reflexão eu faço olhando para o passado. Lá naquela época, capaz que eu tinha essa consciência. Né? Mas isso é tão forte. Vou contar para vocês outra anedota bem rápida, a gente já está acabando. Que é quando eu e a professora Leila entramos no curso, a gente entrou junto no curso. O concurso para lutas era numa semana e depois existia o concurso para dança. No concurso de lutas, tinha uma única mulher concorrendo. Tinha 16 homens e uma mulher, que era eu. No concurso de dança, tinha acho que 14 mulheres e 2 homens concorrendo. Isso não é por acaso, né, pessoal? E foi muito engraçado que quando eu cheguei para fazer o concurso de lutas, eu não conhecia a FURG, não conhecia nada, não conhecia Rio Grande. E eu cheguei ali naquele prédio e perguntei para a porteira, onde que é a sala de aula do concurso e tal? E claro, eu fui no concurso, né? Era um lugar especial, era uma prova escrita, eu não fui de abrigo, né? Eu tinha essa noção do poder, dessa coisa, de ser poder. E daí eu falei assim, fui arrumada, maquiada, de sapato e tal, era uma prova escrita, né? Eu chego lá e pergunto para a porteira, onde que é o concurso, a sala do concurso? E ela me olha e fala assim, não, concurso de dança é semana que vem, professora. Eu assim, não, eu vim fazer o concurso de lutas, né? E não foi por acaso que o professor que estava na banca, na época eu coloquei no meu currículo lá, faixa preta de karatê, as medalhas do não sei o quê, ganhando não sei o quê.
seja, eu quis mostrar que eu sabia lutas, né? E o professor da banca me faz a pergunta na hora do... Tem um momento lá da prova que era conversa com a banca e ela fala, mas o que tu sabe de lutas? Ele me faz essa pergunta. Eu conheço o professor e depois que eu terminei o concurso, né, anos depois, eu falei, Rigo, tu fez essa pergunta para os outros ou tu fez ela só para mim? E ele falou, bah, que eu vou te conversar que eu fiz só para ti. Porque ele entendia que os homens poderiam saber lutas, né? E eu parecia que poderia não saber, apesar de ter demonstrado meu conhecimento nas provas e que resultou na minha aprovação. Mas era assim, num primeiro espaço, ficava muito difícil pensar que uma mulher ia vencer aquele concurso, porque é uma área dos homens. Bom, então, finalizando, pessoal, aqui resumindo, assim, tive que pular muitas coisas, mas é porque o papo foi bom, vocês, eu acho que devem ter aí mexido. A minha missão é mexer com os pensamentos de vocês. Se alguma coisa mexeu, valeu. Então, resumindo, cultura é o modo de vida que a gente tem. E o que a gente tem que entender é que existem muitos modos de vida no mundo. Muitos modos. Certo? Segundo, os indivíduos não participam igualmente da sua cultura. Eu sou uma mulher, eu acesso espaços em determinadas culturas. Eu sou uma mulher que conseguiu, por exemplo, acessar o ensino superior, eu também acesso outros espaços. Uma mulher, por exemplo, negra, que não tem nenhum grau de instrução, ela acessa outros espaços da cultura. A gente, apesar de viver na mesma cultura, a gente não acessa os mesmos espaços. Cada cultura tem a sua lógica própria, pessoal. E a gente não pode olhar com a nossa lógica para culturas diferentes. Né? E o que acontece, por exemplo, no embate geracional é esse. Quando um pai não entende um filho, é porque eles estão vivendo culturas aí, estão sendo atravessados por culturas muito diferentes, né? A cultura é dinâmica, pessoal, e quem torna ela dinâmica somos nós, questionando os valores, questionando as crenças, debatendo, aprendendo com outras culturas, né? Aprendendo com a ciência, que é uma forma de crença que hoje ainda é a forma, vamos falar assim, que mais se aproxima de um resolver problemas, né? Então, a cultura ela é sempre dinâmica, e é por isso que a gente muda e muda e muda, né? E temos que mudar, eu acho que essa é a riqueza da cultura, né? E o que nos garante que a cultura também não seja tudo, que é aquela preocupação do Goethe, para mim, é quando a gente cria na nossa sociedade esses órgãos mundiais, como o ONU, como a Organização Mundial da Saúde, que vai tentando falar, olha, vale tudo, mas não vale tudo também, porque nós temos que garantir, no mínimo, alguns direitos humanos. Né? Então, trabalhar com cultura tem que ser trabalhado ao lado desse lugar, da onde a gente fala. Né? Nós temos que ter uma reflexão crítica frente à nossa cultura. A gente não pode só querer olhar a cultura dos outros, a gente tem que olhar para a nossa também. E, a partir daí, colocar em xeque alguns conceitos. Né? Pessoal, é isso. Os 2 livros que eu usei para essa apresentação são esses 2. O livro mais inicial, se vocês falar, prof, por onde eu começo? O livro Vermelhinho, Cultura, um Conceito Antropológico, ele é mais básico, ele tem uma linguagem bem acessível, ele é bem para aluno de graduação. Ele foi escrito pelo Roque Laraia nesse sentido. Já o livro do Denis Couchet, A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, ele é um pouco mais complexo na forma de escrita, mas ele também traz um histórico sobre a noção de cultura muito legal, vale a pena também seguir. E, bom, depois eu posso passar para a Ângela também o texto o livro do Roy Wagner, que vai falar sobre contracultura. É um pouco mais dificilzinho, mas é um debate mais atual, assim, que a gente está vivendo aí no debate. Fico aberta às perguntas.
Eu queria também agradecer, Ângela, te agradecer pelo convite, assim, pela oportunidade de fazer esse bate-papo, né? Para mim é sempre muito